all the people sharing all the world. Bocsánat, elfelejtettem mondani, drága barátaim, hogy ennél a résznél nagyon szükség van a ti segítségetekre. Tehát living for today. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, eu venho aqui hoje gravar este pequeno vídeo para tentar fazer uma análise sobre os acontecimentos recentes que envolveram a Rússia e a Ucrânia e tentar entender as razões históricas desses acontecimentos e as possíveis consequências disso que está se passando nesse momento. Então, primeira coisa importante é procurar sempre analisar a história sob o ponto de vista teológico. Se qualquer analista se intromete a fazer uma análise destes acontecimentos do ponto de vista meramente natural, ou seja, político, econômico, social, excluindo Deus e a providência divina, este analista fatalmente vai errar. Então é muito importante que, no primeiro momento, nós tenhamos muito claro a ação de Deus na história. Deus é Senhor da história, Deus é o autor da história e Deus age na história. Então, antes da gente fazer uma análise política, uma análise econômica ou social, nós temos que fazer uma análise teológica, né? Posso citar o exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu o período das invasões bárbaras e o colapso do Império Romano. Santo Agostinho foi um dos poucos homens que conseguiram entender o tempo em que vivia, justamente porque procurou entender os acontecimentos que se passavam sob a perspectiva teológica. Então, o primeiro olhar que nós temos que ter para o que está se passando é o olhar teológico. Deus permite os males deste mundo, as aflições deste mundo, muitas vezes como um castigo, como um flagelo. E ao permitir isso, Deus elege aqueles que vão lhe servir de flagelo para os homens que lhes dão as costas. Na Antiga Aliança, nós temos vários exemplos. Quando o povo de Deus se mostrava infiel, ou seja, se mostrava contrário à vontade de Deus e procurava fazer a sua própria vontade, se rebelando contra Deus, Deus permitia que os seus inimigos os punissem. Vejam bem que não estou dizendo que estes inimigos representavam o bem, mas representavam um flagelo de Deus. E isto era necessário para chamar o povo à conversão. Conversão significa converter-se a Deus, porque o homem, quando se converte à criatura, ele se torna avesso a Deus. Então, Nabucodonosor foi um flagelo de Deus para o povo de Judá. O povo de Judá apostatava e, como castigo, Deus permitiu que eles caíssem sob o cativeiro da Babilônia. O que nós vemos hoje acontecendo no mundo, neste conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia, talvez seja exatamente como
na época de Nabucodonosor. Procuremos ver a Rússia como esse flagelo de Deus, ou o Putin, presidente russo, como sendo um novo Nabucodonosor, que é um instrumento de Deus para punir este Ocidente que deu as costas a Deus e pretendeu ser independente e soberano com relação a Deus. Este Ocidente que apostatou da fé católica. Este Ocidente que promove o aborto, que promove o casamento homossexual, que promove a eutanásia, promove todos os tipos de leis antinaturais e contrárias a Deus. A irmã Lúcia, na sua entrevista ao padre Agostinho Fontes, ela disse: a Rússia será o flagelo de Deus. A Rússia será usada para punir o mundo pelos seus pecados. Isso vai nos ajudar a entender o que está se passando, porque a maioria dos analistas que se perdem nessas divagações meramente políticas e econômicas e se deixaram levar por esse jogo de mentiras que foi o século XX, o século do nada, eles agora parecem confusos e perdidos. Porque como se explica, por exemplo, que a Rússia, símbolo do comunismo, agora seja apoiada pelo presidente Bolsonaro, símbolo do conservadorismo liberal? Como se explica que o Lula, por exemplo, agora não apoia a Rússia, apoia Joe Biden neste conflito? Então, primeiramente, retomemos aqui uma análise que eu fiz anteriormente na outra aula sobre perennialismo e sobre New Age. Depois os senhores poderão rever este vídeo. Neste vídeo eu faço um esquema baseado na ideia de ciclos. A ideia de ciclos é uma ideia que procura afastar o homem de Deus. Porque se Deus é autor da história, esta história tem princípio, meio e fim. O princípio da história é a criação do mundo, está no livro do Gênesis. O centro da história é a redenção, é o sacrifício na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a história deve ser dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E o fim da história está no livro da Revelação, livro do Apocalipse. É o juízo final, a parousia, a segunda vinda de Cristo. A ideia de tempo cíclico é uma ideia demoníaca, representada pelo Ouroboros, que é aquela serpente, né, que engole a sua própria cauda. Isto é uma maneira de fazer o homem ficar preso ao tempo, para que o homem perca a noção de transcendência e a noção de conclusão da história, de juízo da história, porque Deus é autor da história e Deus julga os homens. Então eu fiz uma análise de tempo cíclico que é contrário à visão católica de história. A ideia cíclica é uma ideia que tem origem na vaidade humana, no orgulho humano e que deu no paganismo. E esta ideia cíclica, ela pode ser vista de duas formas: ou os ciclos evolutivos, que partem do menor e vão aumentando à medida em que o tempo passa, de forma indefinida, de forma infinita. Sempre no sentido de que um ciclo é superior àquele que o antecedeu. E há também a ideia de ciclo de retorno.
Esta ideia de ciclo de retorno é uma ideia de ciclo involutivo, ou seja, há um ciclo maior de ouro, uma era de ouro, uma idade de ouro, cujo final é um segundo ciclo menor, uma idade de prata, mas já é uma humanidade já mais degenerada, e depois uma humanidade ainda mais degenerada, que é o ciclo de bronze. E aí nós temos, como consequência dessa ideia cíclica involutiva, um ciclo de plena decadência que precisa ser superado para que se retome, ou seja, se retorne ao ciclo de ouro, à idade de ouro. Então, estas duas visões naquela aula eu expus como sendo o ciclo evolutivo, a visão New Age, e o ciclo involutivo, a visão perennialista. Pois bem, eu penso que esta ideia de ciclos, ela corresponde e ajuda a gente a entender melhor o que está se passando. Nós não estamos, neste momento, diante de uma guerra entre o bem e o mal. Nós estamos diante de uma guerra em que as tendências políticas dos dois lados, ambos com uma visão distorcida de história, com uma visão distorcida de humanidade e com uma visão distorcida de Deus, estão se enfrentando. Então nós temos um alinhamento das potências ocidentais que representam o ciclo evolutivo. Seria a New Age, a nova era, onde tudo será permitido nesta nova era de Aquário. Para estes que governam o mundo hoje, a ONU, a União Europeia, esses chefes de Estado que estão à frente das principais potências ocidentais, Joe Biden nos Estados Unidos, Macron na França, governo da Itália, governo inglês, na Espanha, Portugal, na Alemanha. Todos estes promovem uma agenda anticristã e anticivilizacional. O que eles pretendem? O que eles pretendem é levar todas as almas para o inferno, porque neste momento quem governa o mundo ocidental é uma elite formada por satanistas e pedófilos. É evidente que nós estamos diante de um mundo degenerado, nós estamos diante de uma civilização decadente. Porque se afasta de Deus, se o homem se torna avesso a Deus, toda a noção de moralidade se perde. Tudo o que era proibido passa a ser permitido. E é por isso que vivemos na era das fake news, a era da grande mentira, No final da Segunda Guerra Mundial, os chefes de Estado se uniram de ambos os lados, tanto do lado das potências liberais, demoliberais, quanto do lado das potências socialistas, comunistas. Se uniram e fizeram um grande acordo em torno de uma grande mentira. Pois esta grande mentira, ela norteou toda a geopolítica do mundo nesses últimos 70 anos. E para coroar esta mentira e este jogo geopolítico, com a cumplicidade dos chefes de estados que sabiam que era mentira e a aceitaram,
os chefes da igreja resolveram que tinham também o direito de introduzir dentro da igreja essa mentira, esta grande mentira, e dela derivou-se tantas outras mentiras. Eis aí os erros da Rússia, que se espalharam pelo mundo. O Concílio Vaticano II foi uma consequência destes erros e uma consumação destes erros. Enquanto o comunismo soviético, o socialismo realmente existente, no leste europeu, fazia mártires, o Concílio Vaticano II fazia apóstatas, levando milhões de almas para o inferno. O que nós temos agora não é uma luta do bem contra o mal, mas o início de um flagelo de Deus, de um castigo que Deus permite para que a humanidade volte a si, antes que seja tarde demais. A imagem de abertura deste vídeo é uma cena tragicômica. Uma multidão na praça de Budapeste cantando Imagine, o hino pacifista de Lennon. Esta igreja, que nasceu do Concílio Vaticano II, esta religião do homem do Concílio Vaticano II, está provando agora o seu fracasso. Este projeto de paz da nova era, da comunidade de Santo Egídio, do noéismo representado pela pomba com um ramo no bico, levado adiante por essa igreja e essa nova doutrina que emanou do Concílio Vaticano II, está demonstrando agora o seu pleno fracasso. E vai ser a Rússia o instrumento de Deus para punir estes homens. Mas não porque a Rússia representa um bem nessa história, mas justamente porque, diante da podridão do mundo ocidental, formou-se uma resistência a esta podridão. E a esta resistência associaram-se alguns países. Esta coalizão de países, que se formou subterraneamente, ela se forma a partir de uma ideia cíclica involutiva. Para eles, a modernidade representa a decadência. Seria o final do ciclo de Manvatara e seria necessária uma restauração para que se retorne à Era de Ouro. Para que se chegue ao fim deste ciclo de Manvatara, esse ciclo da corrupção e da decadência humana, seria necessário uma destruição para um recomeço. Fundamentado neste princípio foi que Júlio Zévola, por exemplo, pensou na modernidade como inimiga, do gênero humano. Foi nessa visão cíclica também que os nazistas fizeram uma reação contrária à visão evolutiva de mundo, a visão de ciclos evolutivos. Para os nazistas, haveria que pôr um ponto final neste mundo moderno, decadente, podre, para que se iniciasse uma nova era, um novo período, um novo ciclo, mas esse ciclo não seria uma evolução do moderno, seria um retorno àquele ciclo antigo, o ciclo de ouro,
A isso Hitler chamava de Reich de 1000 anos, porque para ele isso deveria durar 1000 anos e depois viria novo processo de decadência, porque né, é um processo cíclico onde as coisas se repetem. Neste momento histórico que nós estamos, é mais ou menos o quadro daquilo que acontecia na década de 30. Então, na década de 30, nós tínhamos um avanço desta ideia de que a vanguarda, de que o moderno traria felicidade para a humanidade, enquanto o que se via é que a vanguarda e a modernidade trazia decadência, trazia destruição da família e dos valores morais. Então houve uma reação a isso, propondo, né, um retorno às tradições antigas. Por isso então houve, né, uma valorização do nacionalismo, e esse nacionalismo exacerbado e racista que deu no nazismo, por exemplo. Hoje nós estamos diante de um quadro equivalente a este. Nós temos agora uma coalizão de governos que não aceitam mais este Ocidente depravado, decadente, e que estão dispostos a reagir porque não há outra maneira de detê-los, a não ser pela guerra. Me parece este o caso do presidente Putin, determinado a pôr um ponto final neste avanço da agenda antinatural ocidental. A Ucrânia pode ser apenas o começo. Uma vez conquistado Kiev, é possível que a Rússia, diante da inação das autoridades ocidentais, ele continue ganhando força. Isso vai nos ajudar a entender por que é que o governo Bolsonaro, por exemplo, mostra-se em consonância com a Rússia. Isso mostra porque Salvini também estava em consonância com a Rússia. Viktor Orbán. Isso mostra porque, por exemplo, Lula está a favor de Biden. Não se trata aqui de questão de esquerda, questão de direita, questão comunista, questão capitalista, não se trata disso mais. Isto já está anacrônico. O que nós estamos agora é diante de duas ideias de mundo, ambas estão fora do catolicismo e ambas visam se autodestruir. Os erros da Rússia espalharam-se pelo mundo e hoje são representados pelo Ocidente, não mais pela Rússia. Os erros da Rússia já se disseminaram e se consolidaram no Concílio Vaticano II. Os erros da Rússia, esta ideia irenista de se criar uma espécie de sinarquia, onde a humanidade é completamente disforme, multicultural, sem fronteiras, sem muros, miscigenada. Esta visão irenista, que sonha com a paz mundial baseada nestes princípios, está chegando ao fim. Pode ser que Vladimir Putin
seja um novo Átila, rei dos Hunos, o flagelo de Deus. Santo Agostinho, enquanto aquele mundo antigo, pagão, que era naquele momento representado pelo grande Império Romano, se desfazia, se desmoronava, Santo Agostinho via bem com a clareza teológica de que aquele fim daquele mundo decadente era necessário que acontecesse para que surgisse a cristandade. Então, de certa forma, o que se viu no século V foi o fim do mundo, o fim de um mundo, daquele mundo antigo, aquele mundo pré-cristão, para que se iniciasse o mundo do reino de Cristo na terra, da Igreja Católica e da redenção. O que nós vivemos hoje é um momento de decadência. Mas não pensemos, como Alexander Dugin, que é um dos teóricos por trás de Putin, em ideia de ciclo de retorno. Porque para Dugin é necessário que haja algo em comum entre a Rússia soviética e o fascismo. É possível que, de fato, a Rússia seja, nesse momento, usada como instrumento de Deus para punir o mundo e, sobretudo, para fazer com que os homens que governam a igreja se deem conta de que o sonho acabou, que precisa encarar a realidade. O próprio Lennon disse isso. É preciso parar de imaginar e ver a realidade tal qual ela é. Não poderá haver uma paz sem nosso Senhor Jesus Cristo reinando nas nações. Não poderá haver uma paz sem a Rainha da Paz, Nossa Senhora. A Rússia não foi consagrada, seus erros se espalharam pelo mundo, e a irmã Lúcia disse que a consequência disso seria que a própria Rússia castigaria o mundo. Então aqui nós temos duas coisas distintas. Uma coisa são os erros da Rússia. Outra coisa é a Rússia ser um flagelo de Deus para castigar o mundo. Assim como foi Nabucodonosor, um flagelo de Deus para castigar o povo infiel de Judá. Não sabemos como se dará essa escalada de guerra, se ela vai, de alguma forma, paralisar, estacionar na própria Ucrânia, ou se ela vai se estender até o coração da Europa. Caso isso ocorra, se ela se estender até o coração da Europa, e caso Vladimir Putin esteja disposto a colocar abaixo este Ocidente decadente, então, de fato, nós estamos diante de uma situação potencialmente apocalíptica. É bom que procuremos ver também as forças ocultas que atuam nos bastidores dessas duas forças opostas. Quem apoia Vladimir Putin, quem apoia o governo chinês, quem apoia o Irã, quem apoia Donald Trump, quem apoia Bolsonaro, e quem financia e apoia os Estados Unidos de Biden, dos democratas, o Brasil de Lula,
a Inglaterra, a França de Macron, a Alemanha, este Brasil do STF, destes ministros que são inimigos de Deus e que criam leis contrárias às leis de Deus, mas que seguem a uma agenda pré-estabelecida internacional. Quem está por trás e maneja esse jogo? O que nós temos agora é uma situação de fato explosiva, assim como foi na época da Segunda Guerra Mundial. São duas forças que tendem a se chocar. Essas duas forças não estão do nosso lado. Assim como Nabucodonosor foi um flagelo para o povo de Judá, mas não estava do lado de Deus. Assim pode ser também a Rússia de Putin. Pensemos nisso e aproveitemos esta época de Quaresma para que nos penitenciemos, nos voltemos para Deus e procuremos ver Deus agindo na história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.